Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021. Bom, faltam 4 dias para a nossa conferência do Petit, começa na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas. Também temos no sábado e também no domingo a nossa conferência Uma Mulher para a Família. Então não perca, vai ser uma grande bênção. Sexta-feira, pastor Tiago Rossi, depois nós temos uma mesa redonda. No sábado, o psicólogo, o doutor Ismael Sobrinho, também depois teremos ali uma mesa redonda. E no domingo eu estarei ministrando sobre o papel discipulador da mulher no lar. Bom, vamos falar de declaração de fé. Terça-feira sempre utilizamos aqui para falar um pouco da nossa igreja. Já falamos do 9 marcas de uma igreja centrada. Desculpa, 9 marcas de uma igreja saudável. Confundi 2 livros. 9 marcas de uma igreja saudável. Concluímos na semana passada. E nessa semana eu vou iniciar novamente a leitura e o estudo aí da nossa declaração de fé com todos os seus artigos. Antes de entrar propriamente dita na declaração de fé, eu quero introduzir um pouco a questão da declaração de fé para que você possa entender. Declaração de fé é como se fosse um resumo das principais doutrinas bíblicas que nós não só apoiamos, mas como nós praticamos no nosso dia a dia. Então, é como se fosse ali um resumo de tudo aquilo que nós entendemos da palavra de Deus e como deve funcionar, como deve existir a nossa igreja a partir dessa declaração de fé. Então ali você vai ter assuntos como dízimo, como ceia, como batismo, como pregação da palavra, o que nós entendemos da Escritura, quais são os livros que consideramos canônicos, enfim, nós vamos ter ali uma série de artigos que vão tratar de cada uma dessas doutrinas. Então é importante que você, como membro da Igreja Nave, esteja familiarizado com a declaração de fé, especialmente os versículos, para que ao ouvir alguma coisa diferente daquilo que nós declaramos, você não só possa ser enganado por falsos ensinos, mas também, eventualmente, você possa nos questionar sobre algum ensino. Você pode estar levantando aí questões que a gente vai juntos conversar sem problema algum. Outra coisa importante a falar da declaração de fé é que ela vai estar disponível, ela está disponível no meu site. Então, se você quiser, pode entrar lá no www.leoeller.com, a declaração de fé está lá, mas também eu deixarei aqui no grupo do WhatsApp para você poder acessar a nossa declaração de fé. Bom, fazer uma introdução então da declaração de fé. Nós inicialmente dizemos que a Igreja Nave ela deve seguir alguns princípios para estabelecer essa declaração de fé, e aqui nós falamos de 6 princípios, mas eu não vou falar de cada um deles, eu vou destacar apenas a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Isso é importante. A nossa única regra, tanto de fé, falando aí do ramo espiritual, falando aí do aspecto espiritual, tanto quanto o aspecto espiritual, fé, mas também no aspecto ético, moral, as Sagradas Escrituras, elas compõem a nossa única, exclusiva fonte de regra. Então a nossa regra de fé, falando do mundo espiritual, como oramos, como jejuamos, como servimos na igreja e etc e tal, tudo isso relacionado à nossa piedade espiritual, tanto quanto a nossa conduta moral e ética, estão pautadas nas Escrituras. E em segundo lugar, o segundo conceito aqui que vai permear toda a nossa declaração de fé é que a igreja ela é uma comunidade local democrática e autônoma. Nós acreditamos que a igreja ela é autônoma, ela não depende de outras instituições acima dela, mas a comunidade local de crentes tem liberdade e autonomia democrática tanto para estabelecer os seus líderes, como também para determinar as suas doutrinas, desde que estejam fundamentadas na palavra de Deus, fundamentado nas Escrituras
sagradas. O terceiro princípio que vai permear toda a nossa declaração de fé é a separação completa entre igreja e Estado. Nós não acreditamos em um Estado laico, nós acreditamos que o Estado, por ser pessoas que o compõem, ele tem sim a sua fé. Mas a igreja e o Estado, eles vão militar em esferas diferentes, em esferas distintas. E é isso que nós acreditamos. E mais um artigo, o último ponto que eu quero colocar é a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Acreditamos que as igrejas foram estabelecidas de acordo com o fundamento dos apóstolos e são autênticas porque elas declaram o evangelho pregado por esses apóstolos, ensinado por Jesus, e também administram corretamente os sacramentos também ordenados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e obedecido pelos apóstolos, em especial os apóstolos na igreja de Atos, tá bom? Então é isso, pessoal. De forma introdutória, nós começamos a falar sobre a nossa declaração de fé. Semana que vem entramos no nosso artigo número 1, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e ótima terça-feira a todos.